Evangelista João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Encontraram? Então façamos a leitura. Chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles quem retiverem, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Digam graças a Deus. Glória a Deus. No momento de dificuldade daqueles discípulos, no momento de medo, chega Jesus e diz: paz seja convosco. Porque esse é o propósito de Deus para com cada um de nós, que nós tenhamos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês nessa noite a receber essa paz. Receba, diga: eu recebo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero esta paz no meu coração. Eu peço essa paz para as pessoas que estão em minha volta. O marido para a esposa para o marido, para os filhos. Peça essa paz de Jesus Cristo para as pessoas. Peça a paz de Jesus Cristo no seu lar, na sua casa, com as pessoas que têm convivência com vocês, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Peça a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a paz é um remédio de Deus para as aflições do coração do ser humano. Aleluia. É por isso que ele chegou e adentrou e disse: paz seja convosco. E naquele momento ele repete: paz seja convosco. Porque em alguns momentos, irmão, nós estamos numa aflição tão grande que não abrimos nosso coração para que a paz deleite em nós. A algum momento a gente ainda está fechado, e nessa noite o Senhor nos convida a abrir o coração e receber essa paz. Receba em nome de Jesus a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O grande acontecimento do momento desse discípulo foi o ato de Tomé não acreditar. Tomé não acreditou, não foi nos discípulos dizer: eu vi o Senhor.
Ele não acreditou que Jesus pudesse ter ressuscitado. Então, para ele acreditar, ele disse: eu preciso colocar o meu dedo, porque eu só acredito se eu ver as marcas. Porque em alguma ocasião nas nossas vidas, irmão, nós somos propensos a nos tornar incrédulos dessa forma, até mesmo com Deus. Aleluia. Até mesmo com Deus há momentos na nossa vida que nós não temos essa confiança de crer. Nós ouvimos a palavra, achamos ela bonita ou até mesmo deliciosa da forma que a gente recebe, gostosa, mas em algum momento a gente não está disposto a acreditar, a crer daquela forma que ela está se expressando. Aleluia. Essa palavra que nós recusamos em acreditar é a palavra de Deus. Aleluia. É Deus em sua palavra falando conosco que nós não devemos ser incrédulo, mas crente no sentido de confiança. Eu confio porque Ele é Deus, eu confio porque Ele é soberano, eu confio porque Ele é Senhor, eu confio porque a intenção dEle é as melhores para mim. Aleluia. A intenção de Deus é as melhores para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles estavam ali com medo dos judeus. Eles estavam com medo das pessoas que eles poderiam contar para ajudá-lo, porque eram uma família, o judeu é uma família, e eles estavam com medo da família, estava receoso da família, porque aconteceu um fato que grande parte da família não acreditava como eles, e a partir daí houve uma desarmonia. Aleluia. E houve esse desconforto. Assim acontece nas nossas vidas, irmão. Nós ficamos desconfortáveis com pai, com mãe, mãe com filho. Há momentos da nossa vida que há esse desconforto, que há essa insegurança, que há essa indefinição. Fica com o pé atrás, a gente fica como quem diz assim: o que será que está pensando a meu respeito? Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós não precisamos ficar receosos em relação a Deus, porque o texto inicia dizendo: chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia da semana, era chegada da graça de Deus, do favor de Deus, aleluia, para a humanidade, e especialmente para aqueles que creiam em Jesus Cristo. Era chegado a graça, a plenitude, louvado seja o nome do Senhor. Acabou o período da lei, agora entrou a graça, louvado seja o nome do Senhor. Agora era o Deus presente no ser humano, aleluia. Então é preciso que a gente entenda a bondade de Deus, a intenção de Deus em querer se relacionar conosco. Aleluia. Você acredita que Deus não precisa de nós? Aleluia. Você acredita que Deus não precisa de nós? Mas você tem certeza que você precisa de Deus? Aleluia. Então é por aí que nós temos que começar a entender: Deus não precisa de nós. Aleluia. Deus é Deus. Existe uma frase muito conhecida que diz: o homem sem Deus não é nada, mas o homem sem Deus, sem o homem, Deus continua Deus. Aleluia. Então, naquele momento de muita aflição, de muita desconfiança, de incredulidade, como na parte de Tomé, é hora que é preciso, em alguns momentos, a gente fazer uma reflexão da nossa crença. Até onde eu posso crer? Tomé não conseguia crer na ressurreição, ainda que houvesse falado que ele ressuscitaria, mas ele não conseguia crer. Ele resistiu a essa verdade. Louvado. Então ele precisava de provas. Aleluia. E o mais importante, louvado seja Deus, quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, a partir do versículo 4, Paulo diz assim: e Jesus, como disse as Escrituras, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia.
E veio, apareceu a Cefas. Cefas eram discípulos e ele morava em Emaús. Tem a história dele no capítulo 24 de Lucas. Ele era um discípulo que seguia com Jesus, acompanhava Jesus, mas Jesus morreu e ele perdeu a esperança. Aleluia, ele perdeu a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele olhava para Jesus e acreditava. Ele não estava mais vendo Jesus, perdeu a esperança. Louvado. E ele, em caminho de casa, esse Cefas, Jesus veio encontrar com ele. Conversou com ele, foi até a casa do Cefas, fez um jantar com ele, e dali diz as Escrituras que eles voltaram a ter confiança a Jesus e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Voltaram para recomeçar a crença em Jesus Cristo. Há momento que é assim, irmão. Há momento que nós estamos duvidosos. Há momento que a gente está inseguro. Aleluia. Mas não esqueça de uma coisa. Jesus está sempre esperando que nós volte. Aleluia. Que nós se chegue a Ele. Que nós venha ao encontro dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo diz assim, ele apresentou-se a Cefas, no versículo 5 do capítulo 15, e depois apresentou-se a mais de 500 irmãos, e muitos desses irmãos até hoje vivem. Até hoje, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, que foi no ano 54 a 57, esses 3 anos de Coríntios. Então, há 57 anos, depois da morte de Jesus, existiam homens, mulheres que conheceram Jesus. Aleluia, glória a Deus, que conheceram, que foram testemunho, foram testemunho ocular, que eles são comprovação que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Tomé precisava de uma prova. A prova dele era colocar os dedos. Aleluia. A tua prova hoje é o que Jesus falou para Tomé. Tomé, bem-aventurado os que creem sem ver. Aleluia. Nós não temos idade para ter visto Jesus. Nós não conhecemos ninguém que possa dizer que viu Jesus. Mas pelo fato de nós crermos em Jesus, pelo fato de ele ter morrido e ressuscitado e garantido essa fé em nosso coração, nós podemos ter a certeza que ele existe, que ele é verdadeiro, que ele opera milagre, que ele pode salvar, que ele está trabalhando em nosso favor, aleluia, em que em nenhum momento ele nos abandona. Não importa qual seja o meu estado, o pior estado que eu esteja, só se torna pior do que o que está se esquecer de se voltar para ele, dizer: eis-me aqui, Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então aqueles discípulos, eles estavam trancaveados ali naquela sala, com medo, irmão, justamente porque eles não tinham a segurança, porque eles não tinham a confiança ainda em Deus. E eles não tinham essa confiança porque lhe faltava algo, aleluia, lhe faltava algo. E quando Jesus chega e se apresenta, e paz seja convosco, aí repete: paz seja convosco. E Jesus queria ver eles tranquilos, eles calmos, na paz, com alegria no coração, tranquilo. É a mesma coisa para nós, irmão. Aí as Escrituras dizem: ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Aleluia. Ele soprou sobre o discípulo o Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida é justamente para dar as convicções, dar a certeza de quem é Deus para nós, do que Deus é capaz de fazer por nós. É a ajuda integral de Deus na vida do homem. Aleluia. O Espírito Santo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Tomé disse: eu preciso ver as mãos. Os sinais de Cristo têm um significado muito importante para nós. Significa que aqueles furos daquele escravo nas mãos, nos pés, o furo de lado significa
o cuidado de Deus para conosco. O cuidado de Deus foi tão extremo, aleluia, tão radical, glória a Deus, que Ele permitiu o seu filho viver essa situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, as mãos significa, tem sentido esse sinal. Então, Tomé não conseguia acreditar. De repente ele vê Jesus manda ele comprovar. Ele diz: meu Deus e Senhor meu, aleluia. Tomé, agora porque tu viste, tu crê. Aí que está, meus amados e minhas amadas irmãos, aí onde está a nossa grande luta, aleluia, da nossa vida. Louvado seja Deus, é ter a convicção dessa verdade em nós, ter essa certeza dessa verdade em nós, aleluia, não abrir mão dela por nada. Louvado, pastor, e como é que eu vou ter essa convicção? Vivendo a experiência. É nesses momentos difíceis, nesses momentos do medo, nesses momentos que nós temos que confiar em Deus, porque é aí que Ele vai se revelar. Você não precisa de Deus no momento que está satisfeito, alegre, brincalhão, tudo correndo bem, saúde perfeita, emprego bom, dinheiro no bolso, transporte, casa, relacionamento, amor. Você nesse momento, Deus não tem sentido para a sua vida. Ele faz sentido na sua vida se você reconhecer que o que você está vivendo, Ele está proporcionando para você, aleluia. Mas Ele se manifesta para provar que é Deus na sua vida, é nesse momento complicado, é nesse momento difícil, que Ele olha para mim, para você, para ver como é que está o nosso coração. Onde está o nosso coração de verdade, se nós estamos confiantes ou não. Louvado seja. E há momentos, irmão, que há desconfiança, há muita coisa nas nossas vidas que perdura, irmão, e é difícil. Eu tiro por mim, eu sou um homem de 60 e muitos anos, e eu vivo de uns anos para cá, a minha saúde não é boa, então é uma saúde que ela diverge um tempo, e é complicado, mas eu tenho que lutar dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que estar com Deus nessa forma. Estou aqui confiando nele, adorando a Ele, louvando a Ele, dedicando a minha vida a Ele, dedicando a minha vida para as pessoas que Ele ama. Aleluia. A minha dedicação com a igreja não é porque eu me derreto de amor por vocês, não. A minha dedicação à igreja, a vocês, é porque é o amor de Cristo sendo revelado pela minha pessoa em vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é eu, como eu estou amando você. Glória. Há momento entre nossas relações que, se eu pudesse, pelo menos umas palmatoradas eu dava, irmão. Mas nesses momentos, é o momento que eu tenho que ter maior amor de Cristo para entender o seu posicionamento e sofrer o que você está sofrendo. Sofrer o que você está sofrendo por causa que Cristo lhe ama e não quer ver a sua derrota. Aleluia. Não é brinquedo, aleluia. Parece tão fácil, louvado seja Deus, mas não é fácil. E nesse momento, esses homens estão aqui na presença de Jesus, e aqui está o corpo, os membros, alguns membros, que a partir daí vai compor o corpo de Cristo. Aleluia. Por isso que ele diz: Tomé, bem-aventurado é os que creem sem ver. Aleluia. Porque é por minha fé, pela sua fé, que não viu e nem vê, que vai crendo e vai compondo os membros, o corpo, para se tornar igreja, para poder Cristo habitar como cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Jesus chega até esse momento de dificuldade dos discípulos,
Uma dificuldade, irmãos, que não era para eles estar vivendo. Até porque Jesus, a Bíblia diz, Jesus veio para os judeus. Jesus veio para os judeus. Como os judeus não o receberam, ele abriu a exceção para nós, gentil, e disse, mas todos quanto receberem ele, vai ter o poder de ser feito filho, aleluia. Então, a situação daqueles discípulos não era para estar existindo, porque Jesus veio para ele, judeu. Mas acontece que nem todos pensam como da mesma maneira, porque todos nós temos uma opinião, todos nós temos um pensamento, nós construímos uma ótica das coisas, todos nós, e muitos de nós que temos essa ótica das coisas, não permitimos que seja desconstruída, até porque muitos que têm essa ótica construída, é uma ótica que está fazendo com que ele viva bem, está fazendo com que ele tenha uma vida tranquila, está fazendo com que ele viva tranquilo, aleluia. Então ele está totalmente seguro naquela ótica, e vem Deus, aleluia, intermédio de Jesus, para desconstruir essa ótica, para você viver a ótica dele, aleluia. Aí é onde entra, irmão, aleluia, a dificuldade, porque a sua ótica, você está baseado, você está segurado em um conhecimento, em alguma coisa. Aí você vem, Deus lhe chama em Cristo, para que você agora vá viver a ótica dele, uma ótica de um Deus que você nunca viu, aleluia, de um Deus que você não tem um parente, uma pessoa mais velha que pode dizer, não, é verdade, eu vi, aleluia. Então fica somente uma base, um fundamento, aleluia, para nós, a palavra. Eu dou crédito ou não? É por isso que o profeta Isaías escreveu e Paulo repetiu em Romanos: quem dará crédito à nossa pregação? Aleluia. Quem é que vai dar crédito à nossa pregação? E que pregação era essa? Justamente que Deus enviava o seu filho e ele morreria pela humanidade e ele ressuscitaria, aleluia, e se tornaria presente na vida humana. Quem é que vai acreditar nisso? Aleluia. Isso é vigente até hoje, irmão. Quem é que vai acreditar? O melhor que nós temos a fazer, irmão, é fazer pedido a Deus. Quando é difícil de acreditar, quando é difícil de arrancar a nossa ótica, a nossa maneira de pensar, é pedir a Deus. Deus me ajuda a entender. Ele vai ajudar. Deus me ajuda a compreender. Ele vai ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome. O que nós não podemos é nos fechar dentro da nossa razão, dentro da nossa justiça. Até porque o profeta escreve, diz que a justiça do homem é como pano de imundícia. O pano de imundícia é um pano de regra de mulher nos seus costumes e é o pano de imundícia. Então, a nossa justiça é isso, aleluia, glória a Deus. Mas a justiça de Deus, aleluia, que a fé nos faz viver, ela devolve a nossa vida, aleluia, devolve a vida. Mas que vida é essa que Deus está me devolvendo? Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, ele nos vivificou. Nós estávamos mortos, quer dizer, nós éramos defuntos ambulantes. Oi, finado. Aí passava, oi, defunto. Era isso que era. E Deus vivificou, aleluia. Porque ele vivificou, como ele vivificou? Pelo seu eterno poder. E esse poder é o mesmo poder da ressurreição. O mesmo poder que ressurgiu Cristo dentre os mortos, fazendo ele primícia, garantindo também a nossa ressurreição. Esse poder é um poder vigente na nossa vida, se você utilizar. Eu tinha um obreiro aqui na igreja que ele dizia assim:
Como é que eu vou saber se eu vou orar e vai acontecer? Eu disse, orando. Se você não orar, você não vai saber. Você tem que orar. E se não acontecer? Se não acontecer, você ora de novo. Porque se você orar e não acontecer, não foi só você não. Jesus também orou por uma pessoa e não deu certo na primeira oração, não. Ele fez fazer outra oração. Aleluia. Tem que fazer. É a única forma. Portanto, amado igreja do Senhor, amados irmãos e irmãs, a nossa fé que a ressurreição de Cristo nos assegura, aleluia, é justamente para que a gente viva, tenha uma vida, não uma vida apenas existencial, aleluia, porque tem muita gente que tem vida, que é existente, é uma vida de existência, mas não tem vida, aleluia. Você vê as pessoas aí, muitas pessoas não têm vida, morre, se mata, se vicia, é uma coisa horrível, louvado seja Deus. Agora essa fé, ela nos dá a vida novamente, nos reconstrói novamente, aleluia, glória a Deus. Quando eu me converti, glória a Deus, eu fiz uma palavra comigo mesmo. A palavra que eu dei comigo foi numa oração em casa. Eu me converti na sexta-feira e cheguei em casa, eu inventei de orar. Agora não vem me dizer que o cabo se converte à noite, 7 horas da noite, e depois das 10 horas da noite ele já sabe orar. Ele não sabe orar. Pelo contrário, é quando melhor você ora, porque você não aprendeu as manias religiosas, as linguagens que enfeita a oração. Você ora sincero. E a minha oração foi essa, porque quando eu me converti, eu disse, Senhor, minha oração é essa, que o Senhor receba tudo que não presta meu e eu recebo tudo que é bom teu. Então a minha oração foi essa, Senhor, eu disse que eu precisaria de tudo que é bom teu e eu daria tudo que é ruim. Aí, a minha oração é essa, Jesus. Me ajude eu entregar ao Senhor que não presta meu. Me ajude, porque eu tenho tanta coisa que não presta, mas que eu gosto. Aleluia. Tem uma outra coisa que é ruim. Desmanter um montão de coisa, mas eu sou apegado, eu gosto muito. Então me ajude. O meu empenho vou me esforçar para manter essa palavra, de não desistir e lutar para entregar tudo ao Senhor. Porque eu sei que o do Senhor, o Senhor irá me entregando. Aleluia. E isso Deus tem feito na minha vida. É algo que não é fácil. Não é fácil. E aquela oração que eu fiz já bem de manhã, já bem chegando à madrugada, eu esperei a família dormir e eu estava orando. Eu fui muito confortado com Deus. Muito confortado. E em seguida eu tive prova logo que Deus estava comigo. Um amigo meu me convidou para tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cervejinha gelada? Aí eu, bora. E quando eu cheguei no balcão, que eu vi aquela cerveja geladinha, gostosa, no meu paladar, porque eu conhecia bem o sabor dela, aleluia. De repente a pessoa disse, você não é crente? O que era isso? Deus me ajudando. E eu dei a palavra, se o Senhor me ajudar, eu me esforço. Você não é crente? Eu não fui com conversa, mas é só um copo. Eu só essa aqui, depois eu não tomo mais. Não. Você não é crente? Então, eu corri do meu amigo e daquele copo de cerveja. Eu corri, fui para a casa do meu pai, peguei a bicicleta e para casa na Vila dos Remédios. Foi um dos dias que eu cheguei mais cedo e com mais vontade de ir para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque quando a gente age, Deus opera.
E você vai tendo confiança, vai confiando, vai vendo operar, e tudo vai facilitando. O que acontece no meio do cristão é porque o cristão espera em Deus. Eu estou esperando em Deus. Isso é o que Deus vai fazer e o que você também tem que fazer. Você está esperando em Deus. Não se move. Aleluia, glória a Deus. Aqui está o resultado de uma operação de resgate. Discípulo trancado, com medo, assustado, sem saber o que fazer. Entra Jesus. Eu não sei qual é a coisa que lhe incomoda, qual é o atrapalho que você tem na vida. Eu não sei o que faz você sofrer. Eu não sei. Mas eu sei dizer uma coisa: é com Jesus que se resolve, aleluia. É com Jesus. Mesmo que você não esteja percebendo, não seja perceptivo, não seja audível, não tenha nada, Ele está aí, aleluia. Jesus ensinou isso até numa oração. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele, que você não vê, está em oculto, mas mesmo em oculto Ele está lhe vendo, Ele vai te ouvir, aleluia. É isso, glória a Deus. É isso que vai trazer ao nosso coração certezas de tantas coisas que a gente ainda tem dúvida. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Que aquilo que nós pedimos no início da mensagem, paz seja convosco, que a paz de Cristo reine no seu coração, habite no seu coração, na sua casa, no seu lar, nos seus, no marido, na mulher, nos filhos, em todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus.